Como ser gótico? O sombrio mundo dos góticos é uma das mais diversas e positivas tribos urbanas, e floresce em todo tipo de sociedade ao redor do mundo. O visual macabro e assustador e as roupas escuras criam um estilo instantaneamente reconhecível. Mas é preciso muita coragem para entrar numa comunidade cujos membros, encarando através de suas lentes de contato brancas, fazem referências ao gênero musical ethereal Shilvave e citam o livro Temon Stone. Trilhar lenta e calmamente o próprio caminho na comunidade gótica pode ser uma experiência imensamente gratificante para quem deseja fazer parte dela. Primeira dica: use preto. Aprenda o básico da moeda gótica. Quando era um movimento cultural recente, os góticos não faziam ideia de que modelo deveriam seguir, e tampouco se sentiam na obrigação de fazê-lo. Eles apenas improvisavam. Mas, como a palavra gótico define um certo estilo, similaridades começaram a surgir entre eles. Apesar dos inúmeros estilos que se autoproclamam góticos, só o gótico tradicional, o deatroc e o gótico romântico, o estilo em que se vestiam as bandas góticas da década de 90, são as tribos que de fato se definem pelo termo, ao passo que outros subgrupos meramente se inspiram nele ou misturam as características visuais do gótico a outros estilos, criando algo totalmente novo. Segunda dica: tinja e arrume o cabelo. Penteado sempre foi uma potente tática de assombro empregada por góticos, e não raro leva mais tempo para ser montado do que o figurino e a maquiagem nos primórdios da casa noturna Batcave. Soulshi se inspirava as moças a desfiarem o cabelo até alturas inimagináveis. E era em Patricia Morrison, da The Sisters of Mercy, que se espelhavam as góticas que mantinham os cabelos longos e negros. Des Bowles, Robert Smith, de T. Curry, Specimen e Dave Vania tiveram influência sobre a moeda masculina da época, e John Slutt tornou-se o rosto de Specimen, banda da qual era tecladista, graças ao estilo elaborado e ao enorme moicano desfiado, que parava em pé à custa de muito laque. 11 Porém, não é preciso fazer nada tão extremo na vida cotidiana. Quem prefere cabelo longo e preto, e até mesmo repicado, pode usá-lo. Não há regras para o penteado, mas é verdade que o gótico demanda um estilo peculiar. Se você se interessa por penteados que caíam bem com o visual gótico, pode procurar vídeos explicativos no YouTube. Terceira dica: use maquiagem. A maquiagem de Soulshi era uma inspiração para as garotas que passavam horas a desenhar os icônicos olhos de Cleópatra que ela usava. Daniel Ash lançou entre os homens a moeda das sobrancelhas assassinas, delineadas com um preto intenso e com as pontas externas puxadas para cima. A paleta de sombras de olho era composta por azuis elétricos, roxos e tons metálicos. As sobrancelhas femininas eram ou finas e arqueadas para o alto, tais quais as de Mortícia Aras, ou pontudas, triangulares, espessas, feito as de Soulshi. Quem não gosta desse estilo pode personalizá-lo como quiser ou simplesmente ignorá-lo, mas é importante saber que era esse o visual entre os góticos da época, inspirados por seus ídolos. 12. Quarta dica: use acessórios. Quanto mais numerosos os acessórios, tanto melhor o visual. Há muitos artigos que combinam entre si e são compatíveis com diversos temas. Você pode usar caninos falsos, criar um ar vampiresco. Um corpete é uma boa pedida para quem quer ser mais romântico. Óculos de sol dão um toque tradicional. Outros acessórios góticos são piercings de lábio, sobrancelha, língua e umbigo. 13 Óculos de sol. Como os usavam os integrantes da Sisters of Mercy: cartolas, capas, plastrões, chibatas e bolsas tipo baú. Piercings, lentes de contato coloridas e caninos falsos também são populares. 14 Joias de prata em formato de caveiras, esqueletos humanos, morcegos e símbolos religiosos como crucifixos, todos os quais são incorporados a anéis pesados, broches e colares. 15 Esmalte de unha. Preto, roxo e vermelho eram incrivelmente populares entre os primeiros góticos. 17 Quinta dica: aprenda no que consiste a música gótica. Para quem adere a esse estilo de vida, ouvir e valorizar os subgêneros do gótico, o rock gótico, o pós-punk, o deatroc e o dark wave, é uma parte muito importante.
Por óbvio, também há espaço para quem escuta outros gêneros, mas é importante saber que alguns deles são considerados genuinamente góticos, ao passo que outros são tidos como análogos ao gótico. Você pode escutar estes últimos, mas ouvir apenas eles não fará de você um gótico. Entre as características musicais do gótico estão uma percussão tribal equante, a clássica batida de pós-punk em andamento 4/4 ou baterias eletrônicas, sintetizadores fúnebres, guitarras com flange de uma sonoridade fria e seca, guitarras distorcidas, uma linha de baixo bem destacada e um vocal inquietante de barítono, que fica normalmente a cargo de um homem. Sexta dica: aproveite toda a criatividade que a comunidade tem a oferecer. Expresse-se. Escreva poesia, faça pinturas, tire fotografias, melhor ainda se for em branco e preto. Comece uma banda gótica. Trata-se de um círculo repleto de gente criativa que quer contribuir com ele e com certa frequência, as pessoas não entendem e nem respeitam a cultura gótica. Se deparar com gente assim, apenas se afaste. Não perca tempo argumentando. Seja amigável e gentil com todos, e você talvez mude para melhor a percepção que os outros têm do gótico. Sétima dica: eduque-se a respeito da história do gótico. Conhecer o histórico da subcultura da qual se faz parte é essencial, sobretudo no caso do gótico. Isso ajudará a ultrapassar o estágio baby bat nome que recebem os góticos novatos, e atingir a maturidade no tocante à cultura, música e moda. Eis alguns fatos decisivos da história do movimento. No ano de 1967, a banda norte-americana The Doors foi descrita como rock gótico, mesmo o predicado que recebeu o álbum Diamond Dogs, de David Bowie, em 1974. Nem por isso esses artistas podem ser considerados góticos. Há quem diga que Nico foi a primeira artista a gravar o primeiro álbum gótico. The Marblindex para uns, The End para outros. A canção reconhecida como a origem do rock gótico é o single de Bauhaus Bela Lugosi's Dead, de 1979. 24 Peter Murphy, vocalista da banda, afirmou que a música era originalmente irônica, mas foi por engano apresentada com um teor ingênuo e sério, alterando-se o modo como foi entendida pelo público. A canção é reproduzida no começo de Fome de Viver, filme muito popular entre góticos. O rock gótico é considerado uma subcategoria do punk. Surge durante a cena pós-punk, que ocorreu no Reino Unido no final dos anos 1970 e início dos 1980. Foi inaugurada em 1982 na Rua Meard, Londres, a casa noturna Batcave, 28, 29, 30, 31, cujos donos, os membros da banda Specimen, queriam atender aos adeptos dessa nova e ascendente subcultura. Embora o estabelecimento jamais tenha tomado para si o título de clube oficial dos góticos, foi ele que ajudou a dar forma aos elementos fundamentais da subcultura. A subcultura tirou inspiração de castelos e catedrais da arquitetura gótica, do movimento romântico, que remonta ao fim do século XVIII e ao século XIX. E da literatura gótica, cujos principais exemplos são o Castelo de Otranto, de Horace Walpole, que traz o primeiro uso do termo gótico numa obra literária. Frankenstein, de Mary Shelley, Drácula, de Bram Stoker, e a obra Edgar Allan Poe. 35 inspira-se também nas mitologias céltica, pagã e egípcia, e nos mitos e vertentes cristãs. A moda gótica reúne sofisticação, vintage, retrobrega, punk, fetichismo e peças baratas de segunda mão.